conhece a história de uma chuva tão grande que inundou toda a terra? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Este é Noé. Nos tempos de Noé, havia muita maldade no mundo. As pessoas estavam sempre brigando umas com as outras, falando mentiras, desrespeitando uns aos outros. As crianças eram egoístas e faziam brincadeiras de mau gosto. E isso tudo aconteceu porque as pessoas se esqueceram de Deus e se afastaram dele. Era tanta maldade, que o coração de Deus se entristeceu. E ele se arrependeu de ter criado o ser humano e resolveu destruir tudo. Mas quando olhou para a terra, Deus encontrou um homem bom, Noé. Ele era um homem justo e bondoso, porque era amigo de Deus. Então, Deus teve uma ideia, chamou Noé e disse: construa um barco. Na verdade, esse barco precisa ser gigante, uma arca, porque eu vou mandar uma chuva bem grande, tão grande que vai inundar toda a terra. Depois que a arca estiver pronta, entrarão nela, junto com sua família, um casal de cada animal. Mas não se preocupe com essa parte, porque com os animais eu me entendo. Apenas construa a arca, pois ela salvará suas vidas. Aqui estão as medidas e a lista de material. Será que Noé vai aceitar fazer uma tarefa tão difícil? Era um barco muito grande e bem complicado de fazer. E outra, no lugar onde Noé morava, não existia nenhum grande rio ou mar por perto. O que seus vizinhos iriam pensar? Com certeza iriam falar muito mal dele e de sua família, zombando de sua construção. E você? O que você faria se estivesse no lugar de Noé? Teria coragem de executar o plano de Deus? Mas Noé obedeceu a Deus, chamou seus filhos para ajudá-lo e juntos construíram uma grande arca. Foi um trabalho duro e bem difícil, não só pela construção em si, como cortar a madeira, encaixar as peças, mas o grande desafio mesmo era ouvir as pessoas rindo deles e dizendo que aquela construção era uma loucura total. Noé tentava alertar as pessoas sobre a grande chuva, mas elas simplesmente não acreditavam nele. O coração delas estava muito distante de Deus. Depois de tudo pronto, Deus falou com os animais, que de 2 em 2 entraram na arca. Depois de acomodados, Noé e sua família também entraram. E Deus selou a porta. E de repente, começou a chover. E choveu muito, hein? Simplesmente 40 dias e 40 noites de chuva intensa. Caiu tanta água do céu que toda a terra ficou inundada. Assim, não havia mais nada vivo no mundo, a não ser os animais que estavam a salvo na arca, junto com a família de Noé. E a chuva parou. Mas mesmo tendo parado de chover, ainda tinha muita água sobre a terra. Não tinha como eles saírem da arca ainda. Era preciso esperar. Esperar. Muitos e muitos dias esperando as águas baixarem. Fala sério, a gente já perde a paciência de esperar na fila da lanchonete para comprar batata frita. Agora imagina mais de 100 dias dentro de um barco todo fechado e cheio de bichos lá dentro fazendo... Você sabe, número 1, número 2, todos os dias. Imagina se fosse você lá dentro e sem batata frita. Que careta estaria fazendo nessa parte da história? Pois é, Noé e sua família tiveram que aprender a esperar.
Depois desses 40 dias chovendo e depois mais de 100 dias esperando as águas baixarem, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Mas ainda tinha muita água, não dava para sair. Era preciso esperar mais. E agora? Que careta você estaria fazendo? E assim foram mais 40 dias até Noé soltar um corvo. A ideia aqui era ver se já havia algum lugar seco sobre a terra. Mas como o corvo voltou, isso significava que ele não tinha onde pousar. Então, tinham que esperar um pouco mais. Depois de alguns dias, Noé soltou uma pomba, mas ela voltou, assim como o corvo. 7 dias depois, ele soltou a pomba de novo. E dessa vez, ela voltou trazendo uma folha de oliveira em seu bico. Isso significava que as águas já estavam bem baixas, ao ponto de já brotarem algumas plantas. Então, 7 dias depois, Noé soltou a pomba uma terceira vez, e dessa vez ela não voltou. Oba! Essa era a boa notícia que tanto esperavam. Noé e sua família já podiam sair da arca. Que felicidade! Eles puderam abrir as portas e finalmente sair dali, depois de tanta espera, e poder deixar os animais correrem livres pelos campos. Sim, Noé e sua família estavam muito gratos a Deus por terem conseguido passar por tudo isso e serem salvos. Por isso, louvaram a Deus com grande alegria. E Deus pintou no céu o primeiro arco-íris. Ele representa a aliança de Deus com Noé, com a promessa de nunca mais destruir a humanidade com um dilúvio. Você percebeu como vale a pena fazer as coisas certas? Mesmo quando no início parece meio sem sentido, no fim, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Obedecer a Ele, sem dúvida, é a melhor opção. Você sabia que uma grande construção causou nas línguas uma grande confusão? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Você se lembra do dilúvio que aconteceu na história da Arca de Noé que nós contamos aqui no grande livro? Se você ainda não assistiu, assim que acabar esse vídeo, pegue o link dela aqui na descrição, porque a história de hoje se passa depois dessa grande chuva. Naquele tempo, todas as pessoas do mundo falavam uma só língua. Sim, isso mesmo! Os povos que se formaram a partir da família de Noé foram crescendo e se multiplicando e formando muitas cidades que se desenvolviam cada vez mais, pois o Senhor tinha dado a eles a instrução para se espalharem sobre a terra. Um dia, as pessoas tiveram uma ideia. Se nos juntarmos, podemos construir algo grandioso. E se fizermos uma torre que chegasse até o céu? Imagine só! Todos verão como somos importantes. E eles começaram a construir a torre. Eles usavam um tipo especial de tijolo, porque seria uma torre muito, muito alta. Eles realmente queriam chegar até o céu. O coração daquelas pessoas estava cheio de vaidade e orgulho, e o Senhor não estava gostando nada disso. Afinal, sua instrução era para que se espalhassem sobre a terra, e eles estavam fazendo o oposto disso. Então, ele decidiu descer até a cidade para ver de perto a torre que estavam fazendo. Chegando lá, o Senhor percebeu
que eles trabalhavam unidos para construir algo que iria engrandecer a eles mesmos e cultivar ainda mais seu orgulho e vaidade. Então ele disse: eles são um só povo e falam uma só língua e estão construindo isso. Logo, logo, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Então, vamos fazer o seguinte: vamos confundir a linguagem deles para que não entendam mais uns aos outros. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. Um dos trabalhadores falou algo com seu colega e ele fez uma cara estranha. Realmente, ele não entendeu o que o seu colega disse. E quando ele disse que não entendeu, foi o seu colega que fez uma cara estranha. Ele também não entendeu nada. E assim aconteceu com todos os trabalhadores daquela obra. Cada um falava em uma língua diferente e eles já não podiam mais se comunicar. Isso causou uma grande confusão naquela obra e todos simplesmente pararam de trabalhar e todos na cidade se dispersaram. Com o tempo, foram se encontrando as pessoas que falavam a mesma língua e eles se juntavam em grupos para formar uma nova comunidade e assim nasceram os povos e suas diversas línguas que se espalharam pela terra. Por isso, aquela cidade foi chamada de Babel, que significa mistura de línguas, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo e dispersou os povos com suas línguas por toda a terra. Impressionante! Percebeu o quanto o orgulho e a vaidade nos levam a fazer o contrário do que Deus nos instrui a fazer? A cada dia precisamos pedir a Deus humildade para vivermos uma vida de obediência. Esse é sempre o melhor caminho a seguir. Você conhece a história da família que deu início ao povo de Israel? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Esse é Abrão. Ele era um senhor de 75 anos quando Deus falou para ele assim: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para um lugar que eu vou te mostrar. Então Abrão pegou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus empregados e tudo o que tinham e foram para um lugar chamado Canaã. Opa, peraí! Não era para ele sair do meio dos parentes? E ele levou o sobrinho Ló, por que então? Vamos ver o que aconteceu. Chegando em Canaã, Deus falou com Abrão de novo, dizendo: vou dar essa terra para você e para seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar de adoração a Deus por ter recebido aquela palavra. Mas aquela terra era habitada por um povo, os cananeus. Então, Abrão seguiu viagem, indo em direção ao Neguebe. Mas depois de algum tempo, houve uma grande fome naquela região. Então Abrão foi para o Egito. Quando chegaram lá, falou para Sarai: Sarai, você é muito bonita. Então não vamos falar para ninguém que você é minha esposa. Vamos falar que você é minha irmã. Senão, alguém pode querer se livrar de mim para casar com você. Se eles pensarem que eu sou seu irmão, vão me tratar bem por sua causa. Ei, o que é isso que Abrão está fazendo? Você sabe o nome disso? Isso mesmo, mentira. E mentir é desobedecer a Deus. Isso não é nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Quando chegaram ao Egito, os egípcios acharam Sarai muito bonita e o faraó tratou Abrão muito bem por causa dela.
Ele deu a Abrão muitos presentes e convidou Sarai para ir ao seu palácio. Faraó pensava que Sarai era irmã de Abrão, mas Deus sabia que isso não era verdade, e por isso, quando Sarai foi levada para o palácio, Faraó e toda a sua corte ficaram muito doentes. E Faraó percebeu que estavam sendo punidos por causa de Sarai. Então, ele chamou Abrão e perguntou a ele: "Por que você mentiu para mim dizendo que Sarai era sua irmã? Ela é sua esposa e agora estamos todos doentes por causa dela. Pegue suas coisas e vá logo embora daqui." Assim, Abrão saiu do Egito e foi para um lugar chamado Negueb. E com o tempo, Abrão e seu sobrinho Ló enriqueceram muito e começou a ficar difícil eles viverem no mesmo lugar, porque tinham muitos animais e muitos empregados. Eles já não conseguiam mais plantar o suficiente para tanta gente comer. Eles precisavam de mais espaço. E aconteceu que os empregados de Ló discutiram com os empregados de Abrão e houve uma briga feia. Então, Abrão foi falar com Ló. "Ló, você é meu sobrinho e eu não quero que haja briga entre nós, nem entre os nossos empregados. Então, vamos fazer o seguinte: vamos procurar lugares separados para viver. A terra é muito grande. Escolha para que lado quer ir, e eu irei para o lado oposto. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda." E Ló olhou e viu a leste o Vale do Jordão. Era uma terra fértil porque era irrigada pelo rio. Então escolheu ir para lá. Sendo assim, Abrão ficou na terra de Canaã. E Ló mudou seu acampamento para perto da cidade de Sodoma, um lugar onde as pessoas eram muito mais. Depois que Ló foi embora, Deus falou com Abrão assim: "Olhe para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Toda essa terra que você vê, vou dar a você e a seus descendentes para sempre." Você consegue contar o pó da terra? É difícil, porque são muitos. Assim será a sua descendência. Ninguém conseguirá contar de tão numerosa. Uau! Que palavra linda que o Senhor estava entregando a Abrão, não é mesmo? Uma descendência numerosa é uma bênção de Deus. Mas você sabe o que é descendência? São todos aqueles que vêm depois de você, como seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. E Abrão, então, levou seu acampamento para próximo dos carvalhos de Manre, um lugar chamado Hebrom. E ali ele construiu um altar de adoração a Deus. E depois de algum tempo, Deus falou de novo com Abrão: "Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será grande." E Abrão perguntou para Deus: "Que recompensa é essa que o Senhor me dará, se ainda não tenho filhos? Como minha descendência vai ser tão numerosa se ainda não tive nenhum filho sequer? Será que o meu herdeiro será um de meus empregados?" Então o Senhor deu a seguinte resposta: "Seu herdeiro não será um de seus empregados. Você terá sim um filho, e ele será o seu herdeiro. Olhe para o céu. Você consegue contar as estrelas? Sua descendência será tão numerosa como elas." E Abrão acreditou em tudo que o Senhor falou. Em certa ocasião, Deus fez Abrão cair em um sono profundo, e veio sobre ele uma densa e apavorante escuridão. Então Deus falou com ele assim: "Os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não pertence a eles, e lá eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu mesmo castigarei a nação que os escravizar, e eles sairão de lá ainda com muitos bens. E você vai ter uma boa velhice e terá paz." Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, prometendo a ele uma terra boa e uma descendência numerosa. Depois de 10 anos morando em Canaã, Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha dado a ele nenhum filho. Então, ela falou com ele o seguinte: "Abrão, Deus te prometeu uma descendência numerosa,
mas até agora não consegui te dar nenhum filho. Acho melhor você tentar ter um filho com a minha serva, Agar, a egípcia. E foi o que aconteceu. E Agar ficou grávida. Isso não parece certo, né, gente? Deus prometeu um filho para Abrão. Então, era para esse filho ser gerado por Sarai, sua esposa, não por outra mulher. Vamos ver o que aconteceu. Quando Agar se viu esperando um filho do seu senhor, começou a tratar Sarai com desprezo. E Sarai ficou com raiva dela e de toda a situação que ela mesma tinha criado. Então, Sarai foi reclamar com Abrão, mas ele disse a ela: Sarai, Agar é sua serva, pode fazer com ela o que você quiser. E Sarai maltratou tanto sua serva que ela acabou fugindo do acampamento onde moravam, indo para o deserto. No meio do caminho, um anjo apareceu a Agar e disse a ela: Para onde você está indo, Agar? E ela disse: Estou fugindo da minha senhora. Então o anjo lhe respondeu: Volte para o acampamento e se submeta à sua senhora. Sua descendência será tão grande que ninguém poderá contar. Você vai chamar seu filho de Ismael, que significa: O Senhor me ouviu em meu sofrimento. Ele será como um animal selvagem. Será brigão com todos e todos serão brigões com ele. Ele estará sempre brigando com seus irmãos. E assim Agar fez. E quando Abrão tinha 86 anos, nasceu seu filho Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus falou com ele mais uma vez: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja íntegro e ande na minha presença. Vou estabelecer minha aliança com você e vou multiplicar muito a sua descendência. Você será pai de muitas nações, por isso seu nome não será mais Abrão. Seu nome agora é Abraão. Você vai ser muito próspero. Seus descendentes formarão nações e alguns deles serão reis. Minha aliança com você será eterna. Eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. E de agora em diante, sua esposa também não será mais chamada de Sarai. O nome dela agora é Sara. Eu vou te abençoar através dela, dando a vocês um filho, de onde virão as nações e os reis. Mas Abraão estava achando aquilo tudo meio difícil de acontecer. Então ele disse ao Senhor: Será que é possível um homem de 100 anos de idade ter um filho? Será possível Sara ficar grávida aos 90 anos? É melhor que Ismael seja meu herdeiro, não acha? E Deus o respondeu: Sara vai sim dar luz a um filho. O nome dele será Isaque. É dele que virá a sua numerosa descendência. Quanto a Ismael, já que você pediu, vou abençoá-lo também. Ele gerará 12 príncipes, e sua descendência formará uma grande nação. Mas a minha aliança farei com Isaque, o filho que Sara te dará no ano que vem, por essa época. Algum tempo depois, Abraão estava em sua tenda quando viu 3 homens se aproximando de seu acampamento. Ele levantou-se depressa e foi falar com eles e disse: Meus senhores, não prossigam viagem antes de parar um pouco aqui, descansar e fazer uma refeição. Por favor, sejam meus convidados. E eles concordaram. Depois de tudo pronto, Abraão serviu os 3 viajantes com uma deliciosa refeição, e enquanto comiam, um deles perguntou: Onde está a sua esposa Sara? E ele disse: Está ali na tenda. E ele disse: Voltarei aqui na primavera, e Sara terá um filho. Sara estava na tenda ao lado, e quando ouviu o que o homem disse, riu consigo mesma e pensou: Será possível eu, tão idosa, ter um filho? E o homem disse a Abraão: Por que Sara riu e pensou que seria impossível ter um filho já sendo idosa? Será que alguma coisa pode ser impossível ao Senhor? Voltarei na primavera, e ela terá um filho. E ouvindo isso, Sara teve medo e disse ao homem: Eu não ri. Mas ele disse: Riu sim. Depois disso, os homens foram embora, e aconteceu exatamente como os homens haviam falado. Milagrosamente, Sara, aos 90 anos de idade, ficou grávida. E Abraão já tinha 100 anos quando o menino nasceu, e como orientado pelo Senhor, Abraão colocou o nome de seu filho de Isaque, que significa
riso. Estavam todos muito felizes. O tempo foi passando, Isaque foi crescendo e Ismael, 13 anos mais velho, convivia com a família no acampamento. Um dia, Ismael riu de Isaque e Sara viu. Ela ficou indignada e foi correndo falar com Abraão. Ela disse: livre-se dessa escrava e desse menino. Não quero que ele seja herdeiro junto com meu filho. E Abraão ficou muito perturbado com o pedido de Sara. Afinal, Ismael também era seu filho. Ai, ai, ai. Estava na cara que aquela ideia de Sara de entregar sua escrava para ter um filho de Abraão não daria certo. Olha aí a confusão. Mas Deus não deixou Abraão sem resposta. Ele disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Faça tudo o que Sara te pedir, porque a sua descendência virá por meio de Isaque. Mas o filho da escrava também é seu descendente, então farei dele um povo também. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha com água e despediu a escrava com o menino. Ela foi andando pelo deserto sem destino. Em certo momento, os pães e a água acabaram e Agar não tinha mais o que fazer, a não ser esperar pela morte. Então, ela pegou Ismael, deixou ele debaixo de um arbusto e foi sentar a uma certa distância dele, porque pensou: não quero ver o meu filho morrer. E começou a chorar. E o menino também chorava, até que Deus ouviu seu choro e veio um anjo falar com Agar e disse: por que você está chorando? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Pegue o menino pela mão, porque farei dele um grande povo. E Deus abriu os olhos dela, e ela viu uma fonte. Ali, pegou água com sua vasilha e deu ao menino, e os dois passaram a viver no deserto, e Deus cuidava deles. Algum tempo depois, Deus colocou Abraão à prova, dizendo: pegue seu filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ele ali, num monte que te mostrarei. O quê? Como assim? Abraão esperou tanto por esse filho. Ele nasceu milagrosamente na velhice de Sara e agora tem que sacrificar ele? Que desafio para Abraão! Vamos ver o que aconteceu. Na manhã seguinte, Abraão preparou seu jumento, cortou um pouco de lenha, pegou Isaque, 2 servos e subiu em direção ao local que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão já podia ver o local de longe. Então falou com seus servos para esperarem ali, que ele iria subir com o menino para adorar a Deus. Enquanto caminhavam juntos, Isaque perguntou: pai, já temos a lenha e a brasa para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu: Deus mesmo providenciará o cordeiro, meu filho. E continuaram andando. Imagine o coração de Abraão nesse momento. Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso: seu filho. Imagine quantos porquês estavam rondando a mente dele naquele momento. Por que Deus pediria o filho que ele mesmo deu? Por que tenho que entregar o que tenho de mais precioso? Por que sacrificar meu único herdeiro? Por quê? Por quê? Por quê? Mas Abraão não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Quando chegaram ao local, Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou seu filho e colocou ele sobre a lenha que estava no altar. Então, Abraão estendeu a mão com a faca para sacrificar o filho, quando de repente o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! E ele disse: eis-me aqui. E o anjo disse: não toque no rapaz, não faça nada com ele. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, seu único filho. E quando Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso nos arbustos pelo chifre. Então ele foi lá, pegou o carneiro e sacrificou a Deus em lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar de: o Senhor proverá.
Assim, o anjo do Senhor falou novamente com Abraão, dizendo: porque você não me negou o seu único filho e me obedeceu em tudo, farei de você uma nação numerosa, e por meio de seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que reviravolta surpreendente! Você percebeu o tipo de aliança que Deus estava estabelecendo com Abraão aqui? Vou te dar uma dica. Quem, depois de muito tempo, entregou em sacrifício seu único filho? Isso mesmo! Séculos mais tarde, Jesus seria o sacrifício pelos nossos pecados, sendo obediente até o fim e trazendo a bênção da salvação para todos os povos. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo! Você conhece a história dos gêmeos mais inusitados da Bíblia? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Abraão já era velho. Sara, sua esposa, já havia falecido. E seu filho, Isaque, já estava na idade de se casar. Mas Abraão temia que ele se casasse com alguma mulher cananeia. Por isso, chamou seu servo de maior confiança e disse: vá até a minha terra natal, Harã, e busque uma esposa para meu filho entre os meus parentes. Sim, isso mesmo. Naquele tempo, era muito comum os pais buscarem casamento para seus filhos. Parece estranho para nós hoje em dia, não é verdade? Os tempos realmente mudaram bastante. Mas imagine a angústia daquele servo diante de tamanha responsabilidade. Ele disse a seu senhor Abraão assim: mas meu senhor, e se a mulher não quiser vir comigo? Devo levar Isaque até lá? E Abraão disse: nem pensar, não permita que Isaque volte àquele lugar. Deus me tirou daquela terra e me trouxe até aqui. E me prometeu que daria essa terra para meus descendentes. Então, não se preocupe, pois Deus irá com você e te ajudará nessa missão. Se a mulher não quiser vir, não tem problema, sua missão estará cumprida. Então, aquele servo partiu com 10 camelos e muitos presentes, tudo que sua terra produzia de melhor, e partiu para a Mesopotâmia em direção à terra natal de seu senhor, onde ainda morava Naor, irmão de Abraão. No final da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, o servo parou com seus animais próximo de um poço e orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui, ao lado dessa fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, apareceu Rebeca, carregando o seu cântaro. Ela era jovem e muito bonita. Rebeca encheu seu cântaro de água e, quando voltou, o servo de Abraão correu ao encontro dela e disse: você poderia me dar um pouco da sua água? E ela imediatamente o serviu. Depois que ele bebeu, ela derramou água também no bebedouro dos camelos, dando de beber a todos eles, e o servo observava em silêncio.
Depois que os camelos terminaram de beber, o servo deu a Rebeca algumas joias e perguntou: "Você é filha de quem? Preciso de um lugar para passar a noite." E ela respondeu: "Sou filha de Betuel, neta de Naor. Pode vir até nossa casa. Temos bastante palha e forragem para seus animais e também um lugar para o Senhor passar a noite." Nesse momento, o servo de Abraão vibrou de alegria. Ele se prostrou e adorou ao Senhor, dizendo: "Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor." Diante disso, Rebeca correu para casa e contou à sua família tudo o que aconteceu. E Labão, seu irmão, foi correndo até aquele poço para conhecer o tal homem. E disse a ele: "Venha para nossa casa, temos lugar para hospedar o Senhor e também seus animais." Depois de acomodar os camelos e dar água e comida para eles, ofereceram uma refeição ao servo de Abraão, mas ele recusou, dizendo: "Não posso comer até que eu fale tudo o que vim falar a vocês." E Labão respondeu: "Então fale." E ele falou: "Sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu a ele ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. Ele me deu a missão de vir até aqui, em sua terra natal, para buscar uma esposa para seu filho." E assim, depois de contar a Labão tudo o que aconteceu desde que chegou àquela fonte de água, perguntou a ele: "Agora vocês decidem se poderei levar Rebeca comigo ou não." E ele respondeu: "Com certeza isso vem do Senhor. Pode levar Rebeca para que ela possa se casar com nosso parente." Assim, o servo de Abraão adorou novamente ao Senhor e deu a Rebeca e a seus parentes muitos presentes que seu senhor havia mandado. Depois disso, comeram e passaram a noite ali. E no dia seguinte, bem cedo, o servo disse que precisavam partir. Labão queria ficar mais alguns dias com Rebeca antes de se despedir, mas deixou que ela mesma decidisse, e ela escolheu ir com ele. Que emoção! Rebeca estava prestes a conhecer seu futuro marido, aquele com quem iria formar sua tão sonhada família. Ela estava muito feliz. Assim, Rebeca se despediu de sua família, foi abençoada por ela e partiu com o servo de Abraão. Quando já estavam se aproximando da casa de Abraão, Isaque viu Rebeca de longe e Rebeca também viu Isaque à distância. Então ela perguntou ao servo: "Quem é aquele homem que vem ao nosso encontro?" E ele respondeu: "Aquele é Isaque, meu senhor." Então ela cobriu seu rosto com um véu. E quando se encontraram, o servo contou a Isaque tudo o que havia acontecido. Depois de ouvir tudo, pediu Rebeca em casamento e ela disse sim. Que lindo! O filho de Abraão agora poderia dar a ele a tão sonhada descendência que Deus havia prometido. Algum tempo depois do casamento, Abraão, já bem velhinho, veio a falecer e as coisas pareciam não estar indo como esperado.
Rebeca ainda não tinha conseguido ter nenhum filho. Parecia mesmo que ela era estéril. Então, Isaque orou a Deus por ela e Deus ouviu sua oração e abençoou Rebeca e ela ficou grávida. Durante a gravidez, Rebeca sentia muitos chutes em sua barriga e ela ficou preocupada. Por isso, ela falou com Deus e ele a respondeu, dizendo: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. E quando chegou o dia de dar à luz, foi confirmado de que eram gêmeos. O primeiro nasceu ruivo e seu corpo era coberto de pelos. Por isso, colocaram o nome dele de Esaú. E agarrado ao seu calcanhar, nasceu o segundo, e deram o nome dele de Jacó. Que legal! 2 filhos de uma só vez! Quanta alegria! Quantas bênçãos do Senhor! E os meninos cresceram e se tornaram homens. Esaú se tornou um caçador habilidoso e estava sempre correndo nos campos. Jacó era mais caseiro, vivia nas tendas e cuidava do rebanho. Isaque preferia Esaú porque gostava de comer suas caças. Já Rebeca gostava mais de Jacó. Ai, 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 eu já falei em outra história que esse negócio de filho preferido não dá certo. Vamos ver o que aconteceu. Certo dia, Jacó estava preparando um delicioso ensopado. Ele era mesmo muito bom de cozinha. E naquele momento, Esaú chegou de sua caça. Faminto, ele pediu a Jacó um pouco de seu apetitoso ensopado. E Jacó não perdeu tempo. Aproveitou a situação para se aproveitar de seu irmão e disse a ele: "Quer ensopado? Então me dê em troca seu direito de filho mais velho." E Esaú respondeu: "Estou quase morrendo de tanta fome. De que me vale esse direito? Pode ficar com ele." Mas Jacó insistiu: "Jure primeiro." E Esaú jurou, entregando a Jacó seu direito de filho mais velho. Você tem noção do que significava isso? Um filho mais velho tinha uma bênção especial de seu pai. E você lembra que Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão? Ele estava mesmo querendo ser o filho mais velho. Assim, Jacó serviu um prato de seu delicioso ensopado com pão para seu irmão, que comeu até ficar satisfeito, desprezando seu direito de filho mais velho. Depois de alguns anos, Isaque já estava velho e já não enxergava muito bem. Sendo assim, chamou seu filho mais velho, Esaú, e disse a ele: "Meu filho, eu já estou velho e não sei quanto tempo de vida ainda tenho. Então, vá ao campo, traga uma caça, prepare-a para mim, porque vou te abençoar." E ele foi. Mas Rebeca, sua mãe, ouviu a conversa deles e, como gostava mais de Jacó, chamou ele e disse: "Jacó, seu pai vai abençoar seu irmão. Vá depressa, pegue um cabrito no quintal que vou preparar do jeito que ele gosta. Então você aproveita e pega a bênção dele." Mas Jacó ficou temeroso de ser descoberto e disse à sua mãe: "Mas mãe, Esaú é todo peludo e eu tenho a pele lisa. Meu pai vai perceber que estou tentando enganar ele e vai acabar me amaldiçoando." Mas ela disse a ele: "Não se preocupe, se ele te amaldiçoar, que toda maldição caia sobre mim. Depressa, vá buscar o cabrito." E ele foi. Logo, Rebeca preparou uma refeição deliciosa do jeito que Isaque gostava.
Depois, ela pegou uma roupa de Esaú, colocou em Jacó e cobriu suas mãos, braços e pescoço com a pele do cabrito, e entregou a ele a refeição que preparou para ele levar para seu pai. Quando Jacó chegou diante do pai, ele falou: "Oi, meu filho, qual dos dois é você?" E Jacó respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor pediu. Agora aproveite para comer a refeição que preparei para o Senhor." Mas Isaque perguntou: "Mas como você conseguiu uma caça tão rápido?" E ele respondeu: "Foi o Senhor que a colocou em meu caminho." Então Isaque disse a Jacó: "Chegue mais perto, meu filho, para que eu possa colocar as minhas mãos em você e ver se você é mesmo Esaú." E Jacó se aproximou de seu pai e, depois de passar as mãos em seus braços, disse: "A voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú." Assim, Isaque não pôde reconhecer Jacó, porque seus braços estavam peludos como de seu irmão Esaú. E ele perguntou mais uma vez: "Você é mesmo meu filho Esaú?" E ele respondeu: "Sim, sou eu." Assim, depois de comer sua deliciosa refeição, Isaque aproximou-se de Jacó e, beijando o seu rosto, sentiu o cheiro de pele de animal igual ao de Esaú, porque ele tinha, naquele momento, uma pele de cabrito em seu corpo. Então, ele o abençoou, dizendo: "Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e que os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem." Depois de receber a bênção do pai, mal tinha Jacó saído dali, chegou Esaú de sua caçada. Ele preparou a refeição para seu pai e, quando chegou diante dele pedindo sua bênção, Isaque disse: "Mas quem é você?" Ele respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho." E Isaque já começou a tremer e disse: "E quem foi este que acabou de me trazer uma refeição e receber a minha bênção?" Quando Esaú ouviu isso, gritou indignado: "Como alguém recebeu a minha bênção? Eu te imploro, pai, me abençoe também." E Isaque respondeu a ele: "Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você." Indignado, Esaú chorou diante do pai, dizendo: "Já é a segunda vez que Jacó me engana. Primeiro roubou meu direito de filho mais velho e agora a minha bênção. Será que o Senhor só tem uma bênção? Não pode me abençoar também?" E Isaque respondeu: "Eu já o constituí acima de você e o abençoei com muita fartura. Como posso abençoar a você agora?" Mas ele insistia: "Só uma bênção, meu pai, por favor." E Isaque respondeu: "Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo." Com tudo isso, Esaú ficou muito irado contra seu irmão e estava decidido a se vingar dele. Por isso, Rebeca, sua mãe, chamou Jacó e orientou a ele que fugisse para salvar sua vida. Assim, Jacó foi para Harã,
na casa de Labão, seu tio, até que a fúria de seu irmão se acalmasse. E essa história não termina aqui. Em breve teremos a continuação dela aqui no grande livro. Fique ligado! Mas até aqui já aprendemos tantas coisas, não é verdade? De fato, a honestidade e a integridade são virtudes que devemos buscar sempre. Devemos ser verdadeiros com as pessoas. Foi assim que Deus nos criou para ser. Amém! Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Você sabia que Deus escreveu 10 mandamentos com seu dedo em tábuas de pedra? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Na última história que contamos aqui no grande livro sobre a jornada do povo de Israel até a terra prometida, vimos mais uma vez o grande poder de Deus fazendo o Mar Vermelho se abrir para seu povo passar de forma totalmente sobrenatural. Uau! O povo estava muito alegre. Ainda mais Moisés, seu líder. Ele estava tão feliz que cantou a Deus com um lindo cântico de adoração. Depois de cantar e adorar a Deus, Moisés e o povo partiram deserto adentro em busca da terra prometida. Eles andaram por 3 dias sem encontrar água. Imagine só! 3 dias sem beber água. Estavam todos com muita sede e, de repente, encontraram uma fonte. Foram todos correndo até ela, mas quando colocaram aquela água na boca, algo terrível aconteceu. As águas eram amargas. Oh, não! Eles estavam com muita sede, mas não conseguiam beber uma água tão amarga. Moisés, que também estava com muita sede, vendo o desespero do povo, clamou ao Senhor, e ele mostrou a Moisés um arbusto. Então, Moisés pegou o arbusto e jogou na fonte de água. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. A água ficou boa, deliciosa para beber. E o povo e Moisés se fartaram com aquela água abençoada. Aquele lugar passou a se chamar Mara, que significa amarga. E ali, Deus ensinou ao seu povo que a melhor atitude é a obediência. Ela gera cuidado e proteção a cada um de nós. E o povo seguiu viagem e, encontrando um lugar com muitas fontes de água e palmeiras para fazerem sombra, acamparam ali. Depois de descansarem, o povo partiu novamente e chegaram até o deserto de Sim, próximo ao Monte Sinai. Já tinha muitos dias que tinham saído do Egito e começaram a sentir fome. O deserto é um lugar muito árido e seco, então era quase impossível achar comida ali. Por isso, o povo começou a sentir saudade do Egito e diziam a Moisés: seria melhor se tivéssemos ficado no Egito. Lá tinha pão e carne com fartura. Aqui não tem nada para comer. Estamos com fome. Mas Deus falou com Moisés: hoje mesmo, ao final da tarde, trarei carne para todo o povo, para que todos saibam que eu os amo e que cuido deles em todo o tempo. E a partir de amanhã, eu vou fazer chover pão do céu. Todos os dias o povo vai sair pela manhã e vai recolher o pão necessário para sua família para aquele dia.
Não peguem a mais, porque no dia seguinte colherão novamente. Apenas no 6º dia colherão pão para 2 dias, para que possam descansar no 7º dia, assim como eu ensinei. Hoje mesmo, ao final da tarde, trarei carne para todo o povo, para que todos saibam que eu os amo e que cuido deles em todo o tempo. Interessante como Deus usou situações do dia a dia para ensinar ao povo a ser obediente. Vamos ver se eles conseguiram. Naquele final de tarde, apareceram muitas codornizes no acampamento, tantas que cobriram todo o chão. E o povo pôde se fartar com a carne delas. Que alegria! O Senhor estava mesmo cuidando deles. Na manhã seguinte, tinha uma camada de orvalho ao redor de todo o acampamento. E quando esse orvalho secou, formaram-se flocos finos que pareciam geada. E o povo, curioso, perguntou a Moisés: "O que é isso?" E Moisés explicou: "Esse é o pão que Deus mandou." E explicou a eles como colher o pão dia após dia, de acordo com as instruções de Deus. E ressaltou: "Não guardem para o dia seguinte, porque Deus disse que amanhã vai mandar mais." Mas alguns deles não deram atenção às instruções de Deus e recolheram mais do que precisavam para aquele dia. E sabem o que aconteceu? Tudo que sobrou deu bicho e fedia muito. E Moisés ficou muito bravo, porque foram desobedientes. E eles passaram a obedecer, porque aprenderam que as instruções de Deus são uma proteção para a sua vida. E quando chegou no 6º dia, eles colheram o dobro para que pudessem descansar no 7º dia. E sabem o que aconteceu? O que sobrou não estragou. Sabem por quê? Porque foi exatamente o que Deus falou para eles fazerem. Deus ama e cuida do seu povo, e estava ensinando eles a o amarem e serem obedientes a Ele. E no 7º dia, alguns ainda saíram para procurar pão, mas não encontraram nada, porque de fato era o dia de descanso. O povo chamou aquele pão de maná, e ele tinha gosto de bolo de mel. Devia ser uma delícia. O cuidado de Deus com seu povo é mesmo surpreendente. E depois de alguns meses caminhando pelo deserto, o povo chegou até o deserto do Sinai e acamparam perto do monte. Moisés subiu para se encontrar com Deus, e ali Deus falou com ele o seguinte: "Você e todo o povo viram como eu os tirei da escravidão do Egito de forma miraculosa. Vocês são meu povo, então honrem a aliança que tenho com vocês e sejam obedientes." E quando Moisés desceu, disse ao povo tudo o que o Senhor tinha falado, e eles disseram: "Faremos tudo o que o Senhor ordenar." Então, Deus falou para Moisés subir no monte novamente, porque ele iria entregá-los 10 mandamentos. Para isso, o povo precisava se consagrar, ou seja, se preparar, lavando suas vestes, e deveriam estar prontos em 3 dias. E quando chegou o dia, o Monte Sinai estava coberto de nuvens, raios e trovões, e um som de trombeta soou fortemente. Moisés subiu, mas o povo ficou lá embaixo. O temor tomou conta deles e eles esperaram até que Moisés dissesse a eles o que Deus falou. E o Senhor falou com ele assim: "Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou da escravidão do Egito. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles e nem lhes prestará culto. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, porque o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E Deus escreveu esses mandamentos com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra. Elas eram as tábuas da aliança que Deus fez com seu povo. E agora era só o povo obedecer. Será que eles vão conseguir? Essa história continua aqui, no grande livro. Nos vemos lá! Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Você conhece a história do homem mais rico do Oriente? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Este é Jó, um homem justo e íntegro que temia a Deus. Ele era casado, tinha 10 filhos e era muito rico. Na verdade, ele era o homem mais rico do Oriente. Enquanto isso, lá no céu, os anjos vieram apresentar-se a Deus e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a ele: "De onde você veio?" E Satanás respondeu: "Eu estava perambulando pela terra." E Deus disse a ele: "Reparou no meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele, homem íntegro que teme a Deus e evita o mal." Mas Satanás respondeu: "Será que Jó não tem razões suficientes para temer a Deus? O Senhor tem abençoado ele em tudo e protegido ele e sua família de todo o mal e fez dele um homem muito rico. Com certeza, se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai te amaldiçoar." E o Senhor respondeu: "Pois bem, tudo que ele tem está em suas mãos, só não toque nele." E Satanás saiu da presença de Deus. Voltando lá para a terra, certo dia veio a Jó um de seus servos e disse a ele: "Fomos atacados lá no campo. Levaram todos os animais que estavam conosco e mataram os outros servos. Só eu consegui fugir e vir te contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro servo e disse: "Caiu fogo do céu e queimou todas as ovelhas e os servos que estavam comigo.
Só eu que consegui escapar para vir te contar. Enquanto ele ainda falava, veio outro servo e disse a Jó: Vieram uns homens, roubaram todos os camelos, mataram os servos, e eu fui o único que consegui fugir e vir te contar o que aconteceu. Antes que ele terminasse de falar, chegou outro servo e disse: Seus filhos estavam comendo na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte, tão forte que derrubou a casa onde eles estavam. Só eu consegui escapar e vir te avisar. Quando Jó ouviu tudo aquilo, rasgou suas vestes e prostrou-se no chão em adoração, dizendo: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de nada. Realmente admirável. No dia seguinte, os anjos se apresentaram diante de Deus e Satanás também veio com eles. E Deus disse a ele: De onde você vem? E ele respondeu: De rodear a terra e perambular por ela. Então o Senhor falou a ele: Viu meu servo Jó? Ele se manteve íntegro, apesar de você ter tirado tudo dele sem nenhum motivo. Ao que ele respondeu: Pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende sua mão contra ele, cause nele feridas em seu corpo e com certeza ele irá te amaldiçoar. Então o Senhor disse a ele: Ele está em suas mãos, só não tire a vida dele. Imediatamente Satanás saiu da presença de Deus e afligiu Jó com feridas por todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Quando a esposa de Jó o viu naquele estado, disse a ele: Você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas ele deu a ela a seguinte resposta: Você está falando como uma insensata. Será que vamos aceitar de Deus somente o bem e não o mal? E mesmo diante de tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É realmente impressionante a fidelidade de Jó. Quando os amigos de Jó ficaram sabendo do que tinha acontecido com ele, vieram visitá-lo. Quando chegaram na casa dele, vendo ele de longe, mal podiam reconhecer ele de tão doente que estava, e por isso começaram a chorar muito. Durante 7 dias ficaram com ele sem conseguir dizer nada, porque viram como era grande o seu sofrimento. Depois disso, Jó lamentou pelo dia em que nasceu e estava profundamente triste. Nesse momento, um de seus amigos começou a falar com ele que se ele estava naquela situação, era porque ele tinha cometido algum pecado contra Deus. Ao que Jó respondeu: Minhas palavras são duras, porque é muito grande o meu sofrimento. Mas vocês me viram cometer algum pecado? Algum erro? Me mostrem o que fiz. Não sejam injustos. Vejam minha vida, analisem minhas atitudes. Será que cometi mesmo algum erro? E então Jó orou ao Senhor, dizendo: Será que eu cometi algum erro? Deus, me mostre se eu pequei contra ti. Meu sofrimento é muito grande, já não posso mais suportar. E outro amigo de Jó falou o seguinte: Se você for mesmo justo e íntegro, Deus vai te curar e vai restituir tudo o que você perdeu. E Jó disse a ele: Sei que isso é verdade, mas será que existe alguém que seja justo diante de Deus? Estou sofrendo muito, por isso minhas palavras são amargas.
E mais um amigo decidiu falar e disse a Jó: se você estender suas mãos para Deus e se arrepender dos seus pecados, Deus agirá em seu favor. Então Jó respondeu a ele: disso eu já sei, Deus é poderoso para me curar e Ele fará isso quando Ele quiser. E então seus amigos seguiram dando palpites e dizendo o que ele deveria fazer e que provavelmente estava sofrendo as consequências de seus próprios erros. Mas Jó permanecia firme em Deus, sofrendo muito com dores por todo o corpo, mas crendo que Deus estava no controle de toda aquela situação. E depois de muitos dias, o Senhor veio no meio da tempestade e falou com Jó assim: quem está achando que sabe algo a meu respeito? Quem está te dando esses conselhos? Vou te fazer algumas perguntas e quero que você responda. Onde você estava quando eu formei a terra? Onde você estava quando eu criei tudo que nela existe? Será que você conhece cada detalhe da natureza como eu? Eu desenhei cada formato de folha, cada espécie de animal, escolhi cada sabor de fruta. Eu tenho total controle das tempestades e posso direcionar os rios para onde quero. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E Jó respondeu ao Senhor: como posso responder suas perguntas? Não sou digno. E o Senhor fez ainda algumas outras perguntas a Jó para fazer ele refletir sobre a grandeza de quem Deus é e como ele tem o controle de tudo em suas mãos. E Jó respondeu a Deus assim: sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quando o Senhor fez todas aquelas perguntas e falou sobre tudo que o Senhor criou nos céus e na terra, é claro que eu já tinha ouvido falar de tudo isso. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Por isso reconheço quão pequeno eu sou e me arrependo profundamente. Nesse momento, Deus foi até os amigos de Jó e disse a eles: vocês falaram muitas coisas erradas sobre mim ao meu servo Jó. Vocês não me conhecem. Vão agora mesmo até ele e peçam perdão por tudo que falaram e peçam que Jó ore por vocês para que sejam perdoados. E assim eles fizeram. E depois disso, Jó ficou curado de sua doença e Deus fez ele mais próspero ainda do que ele era antes. Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o começo. Deus deu a ele outros 10 filhos e ele viveu uma vida longa e alegre diante do Senhor. Impressionante! Jó passou por tantas coisas e mesmo diante de tantas dificuldades permaneceu firme. E Deus o abençoou muito. Que tal aprendermos hoje essa lição com a vida de Jó? Confiar em Deus é sempre a melhor opção. Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau! Você conhece a história de um homem fortão que tinha um baita cabelão? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Na época dos juízes, o povo de Israel começou a desobedecer muito a Deus. Por isso, o povo filisteu dominou sobre eles por 40 anos. Nessa época,
existia um israelita chamado Manoá. A esposa dele não podia ter filhos porque era estéril. Mas um dia, um anjo apareceu a ela e falou assim: "Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Mas tome cuidado, não beba nenhuma bebida fermentada, nem coma nada impuro, nem nunca corte o cabelo do menino que você vai ter, porque ele será nazireu, consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus." Depois de ouvir isso, a mulher foi correndo contar a seu marido, mas ele não estava entendendo muito bem sobre os cuidados que eles deveriam ter com o menino e como funcionava esse negócio de ser nazireu. Então, ele orou a Deus dizendo: "Senhor, por favor, mande de novo aquele anjo para que me explique bem direitinho o que devemos fazer com o menino quando ele nascer." E Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo apareceu novamente à mulher, que foi correndo chamá-lo, para que pudesse ouvir o que ele tinha para falar. Então o anjo explicou: "Sua esposa terá que fazer tudo conforme eu vou explicar. Ela não poderá beber nenhuma bebida fermentada, nem comer nada impuro. E o cabelo do menino também não poderá ser cortado." Então Manoá compreendeu as instruções que o anjo havia dado e ofereceu a ele uma refeição, mas o anjo não aceitou e subiu ao céu. Quando Manoá e sua esposa viram aquilo, ficaram maravilhados e, prostrando-se no chão, adoraram a Deus, reconhecendo que aquele era mesmo um anjo do Senhor. E depois de alguns meses, nasceu o menino, e seus pais colocaram nele o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou muito. Certo dia, Sansão, já um jovem adulto, estava sozinho a caminho da cidade vizinha, quando de repente apareceu um leão que, rugindo, veio na direção dele. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu. O Espírito de Deus dominou Sansão e ele, com suas próprias mãos, totalmente desarmado, despedaçou o leão. Uau! Que força era aquela? Uma força realmente sobrenatural, que só podia estar vindo de Deus. Depois de algum tempo, passando novamente por aquele local, Sansão passou pela ossada do leão que havia matado, e dentro dela havia um enxame de abelha e mel. E Sansão retirou o mel, comeu e levou também para seus pais, mas não contou nada a eles sobre o leão. Em sua juventude, seus pais sempre o aconselharam a buscar uma esposa no meio de seu próprio povo e que não procurasse uma esposa entre os filisteus. Mas Sansão não deu muito ouvido ao conselho de seus pais e acabou se apaixonando por uma mulher filisteia e pediu ela em casamento. Durante a festa de noivado, Sansão chamou os convidados, que eram filisteus como sua noiva, e propôs a eles um enigma, dizendo: "Se vocês conseguirem responder ao enigma até o 7º dia da festa, eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas se vocês não conseguirem responder, então vocês é que terão que me dar essas roupas."
E eles concordaram. Então Sansão falou o enigma: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E durante 3 dias eles não conseguiam responder ao enigma. Então foram até a noiva e a ameaçaram, obrigando ela a descobrir a resposta do enigma. Sem saber o que fazer, a mulher foi até o seu noivo em prantos e disse: "Você não gosta de mim. Você não me ama de verdade. Você deu um enigma ao meu povo e não me contou a resposta." E ele respondeu: "Eu não contei sobre esse enigma nem para o meu pai e minha mãe. Por que deveria contar a você?" Então a noiva chorou copiosamente durante o restante da semana da festa, e de tanto ela perturbar ele, no 7º dia ele acabou contando a ela a resposta. Então, depois de receberem a resposta da mulher, os filisteus foram até Sansão e falaram: "O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão?" Mas Sansão logo percebeu que sua noiva é quem tinha revelado a resposta. Por isso, ele ficou furioso. Ele entregou as 30 vestes de linho e as 30 mudas de roupa, mas desistiu de casar com aquela mulher filisteia. E Sansão deixou os filisteus muito irritados com tudo o que estava fazendo. Por isso, eles estavam procurando um jeito de se vingar dele. Ele, sabendo disso, se escondeu em uma caverna. Então, alguns filisteus acamparam próximo a Judá, que era bem perto da caverna onde Sansão estava escondido. Então, os homens de Judá vieram até ele e perguntaram: "Por que vocês estão acampados aqui? Estão querendo guerrear contra nós?" E eles responderam: Não. Queremos apenas amarrar Sansão e levar para o nosso povo, porque queremos nos vingar dele." Assim, 3.000 homens de Judá desceram até a caverna onde Sansão estava escondido e perguntaram a ele: "Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Por que foi irritar eles? Agora eles estão acampados na nossa porta." E Sansão disse: "Eu fiz com eles apenas o que eles fizeram comigo." Então os homens disseram a ele: "Nós vamos te amarrar e te levar para os filisteus." E ele disse: "Tudo bem, mas me prometam que vão só me amarrar, não vão me matar." E assim eles fizeram. Quando estavam se aproximando do acampamento dos filisteus, esses vieram na direção de Sansão aos gritos. Nesse momento, o Espírito de Deus dominou sobre Sansão e ele despedaçou as cordas como se fossem fios de estopa. E não tiveram chance contra ele. Assim, Sansão liderou o povo de Israel por 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Em certa ocasião, Sansão se apaixonou por outra mulher filisteia. O nome dela era Dalila. Quando os filisteus viram que ele gostou de uma mulher de seu povo, já foram logo falar com ela, dizendo: "Veja se você consegue descobrir qual é o segredo da força de Sansão. Se conseguir, te daremos 13 quilos de prata." E ela se animou, porque se tratava de um valor muito alto. Então ela foi tentar persuadi-lo, dizendo: "Sansão, me conta, qual é o segredo da sua força?" E ele respondeu: "Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro úmidas, ficarei tão fraco como um homem comum." Então
os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tiras de couro úmidas. E enquanto Sansão dormia, ela o amarrou com elas e em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E ele arrebentou as tiras de couro como se fossem fios de estopa. E assim não descobriram de onde vinha sua força. Então Dalila disse a ele: Você me fez de boba, mentiu para mim. Conte-me a verdade, qual o segredo de sua força? E ele respondeu: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca foram usadas, certamente ficarei tão fraco como um homem comum. Assim que ele dormiu, Dalila o amarrou com cordas novas e gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! E imediatamente ele levantou e arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa. E mais uma vez, Dalila foi até Sansão e disse: Você continua mentindo para mim e me fazendo de boba. Me conte a verdade. De onde vem a sua força? E ele respondeu: Se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. E assim Dalila fez enquanto Sansão dormia. E depois ela gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Imediatamente Sansão levantou e arrancou a lançadeira e o tear, junto com os fios do tear. Mas Dalila já estava irritada com tanta enganação. Ela disse a Sansão: Você não me ama, não quer me contar a verdade. E dia após dia, Dalila importunava Sansão, querendo saber o segredo de sua força. Ela o irritou tanto, mas tanto, que ele acabou contando. Vocês acreditam nisso? Então Sansão disse a ela: Dalila, meu cabelo nunca foi cortado, porque sou nazireu desde o ventre de minha mãe. Se meu cabelo for cortado, toda a minha força se acabará, e eu ficarei tão fraco quanto um homem comum. Quando Dalila percebeu que Sansão estava realmente falando a verdade, enviou uma mensagem aos líderes filisteus dizendo: Podem vir essa noite, porque já descobri o segredo de Sansão. Assim, quando Sansão adormeceu no colo de Dalila, ela cortou as suas tranças, e assim sua força o deixou. E quando Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando! Ele levantou depressa, mas o Senhor já não estava mais com ele, e os filisteus facilmente o prenderam e o levaram com algemas de bronze, e depois de lhe tirarem a visão, o colocaram preso, rodando um moinho. Algum tempo depois, os líderes dos filisteus se reuniram para festejar a prisão de Sansão. Mas os cabelos dele já tinham começado a crescer de novo. Quando mandaram chamar Sansão para zombar dele por estar cego e preso, ele, carregado, pediu para o colocarem entre as colunas que sustentavam o templo. O lugar estava lotado de gente. Mais de 3.000 pessoas olhavam para Sansão e riam dele. Então, Sansão orou a Deus dizendo: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Nesse momento, algo totalmente inesperado aconteceu.
Sansão colocou uma mão em cada coluna e, com suas forças de volta, as derrubou, derrubando assim toda a estrutura do templo onde ele estava junto com a multidão de filisteus. Assim, Sansão morreu junto com seus inimigos. Uau! Que cena de filme! A história de Sansão é realmente de arrepiar. E com ela aprendemos como é importante obedecer. Se Sansão tivesse obedecido aos pais, se casando com uma mulher do seu próprio povo, não teria sido enganado por Dalila, e isso o pouparia de muito sofrimento. Precisamos mesmo refletir sobre isso. Às vezes, pode parecer que nossos pais querem nos aborrecer com suas regras e instruções. Mas pode ter certeza que, por nos amarem tanto, querem sempre o nosso melhor e, por isso, estabelecem regras para nos proteger de muito sofrimento. Que tal conversar com seus pais sobre as regras da casa ou da família que você ainda não entende muito bem porque existem? Ou aquelas que você ainda não concorda muito? Tenho certeza que essa conversa será incrível e ajudará você a ser cada dia mais obediente. Já conhece o grande livro de colorir? Então acesse o link aqui embaixo na descrição. Você conhece a história de um homem que foi engolido por um peixe? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Há muitos e muitos anos atrás, existia um homem chamado Jonas. Um dia, Deus falou para ele assim: Olha, Jonas, tem uma cidade chamada Nínive e lá as pessoas estão fazendo muitas coisas más. Preciso que você vá até lá e fale com elas sobre mim e sobre o meu amor e diga a elas que precisam se arrepender de suas maldades. Mas Jonas não quis obedecer a Deus. Ele escolheu fugir dele, indo para uma outra cidade chamada Jope. Ei, para tudo! Como assim? Deus pediu para Jonas fazer uma coisa e ele fugiu. Isso já aconteceu com você? A mamãe pediu para você fazer uma coisa, como tomar banho ou ir fazer o dever de casa, e você escolheu não obedecer? Será que isso vai dar certo? Bem, vamos continuar. Chegando em Jope, Jonas encontrou um navio que estava indo para uma cidade chamada Tarsis e resolveu embarcar, porque queria fugir de Deus. Quando já estava em alto mar, veio uma grande tempestade que balançava o navio de um lado para o outro e parecia mesmo que ia afundar. Os marinheiros ficaram desesperados, gritavam por socorro, jogando todas as bagagens do navio no mar, para tentar evitar que afundasse. Enquanto isso, Jonas dormia no porão do navio. Isso mesmo, estava no maior sono, enquanto acontecia todo aquele caos. Foi quando o capitão do navio desceu até onde Jonas estava e acordou ele dizendo: Ei, acorda aí, cara! Tem uma tempestade quase afundando o navio. Levanta, pede socorro ao seu Deus. Quem sabe ele nos ajude. Agora me diz, como Jonas conseguia dormir com o navio balançando no meio da tempestade e aquele monte de marinheiro gritando sem parar? Que sono pesado é esse? Nessa hora, os marinheiros fizeram uma espécie de sorteio para descobrir quem é que estava causando
todo aquele alvoroço no navio. E adivinhem só? Sortearam o nome de Jonas. Indignados, perguntaram a ele: Ei, quem é você? De onde você é? O que está fazendo nesse navio? E ele respondeu: Eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra e o mar, e estou fugindo dele. Sou eu o culpado de todo esse caos. Podem me jogar no mar. Assim, a tempestade vai se acalmar. Mas os marinheiros ficaram com pena de Jonas e tentaram remar com toda a força até a praia mais próxima. Mas não deu certo. Foi quando pediram perdão a Deus e jogaram Jonas no mar. Nesse momento, Deus pediu a um grande peixe que engolisse Jonas. Imagine só, Jonas entrou na barriga de um grande peixe. Eca, isso deve ser gosmento. Imagina o cheiro lá dentro. E o pior, ele ficou lá dentro por 3 dias e 3 noites. Que situação! Mas lá dentro da barriga do peixe, Jonas fez uma oração, dizendo mais ou menos assim: Senhor, eu deveria estar morto agora, mas você me salvou. Aquela terrível tempestade me cercou por todos os lados e eu pensei que fosse morrer, sem poder falar com você de novo. Mas quando eu gritei por socorro, você ouviu a minha voz. Me perdoe, Senhor, eu não deveria ter fugido de você. Vou fazer o que você me pediu e levar o seu amor até a cidade de Nínive. Nesse momento, o peixe vomitou Jonas na praia. Ai, gente, sério, isso não é nada agradável, não é mesmo? E Jonas foi para Nínive, depois de um belo banho, é claro, para tirar aquela nhaca de peixe. E lá ele começou a anunciar a palavra de Deus que tinha dado a ele. Ele dizia para todos se arrependerem das suas maldades e se voltarem para Deus. Depois de alguns dias, o rei de Nínive ficou sabendo sobre o que Jonas estava anunciando e se arrependeu, e também disse a toda a população que se arrependessem de suas maldades e se voltassem para Deus. Assim, a cidade de Nínive foi perdoada e totalmente transformada pelo amor de Deus anunciado por Jonas. Que história incrível, não é mesmo? E ela se parece muito com algumas coisas que acontecem com a gente às vezes. Jonas obedeceu na primeira vez que Deus pediu? Não. E isso não foi nada bom. Às vezes o papai ou a mamãe pedem para você fazer uma coisa e confessa, você fica enrolando, né? Depois eu faço, já vou. Que tal refletir sobre isso e tentar a partir de hoje sempre obedecer na primeira chamada? Conto com você nessa missão, ok? Você conhece a história do concurso de rainha que o rei Xerxes promoveu? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro! Esse é Xerxes. Ele era rei sobre 27 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Seu trono ficava na pequena cidade de Suzã e ele era muito rico. Em certa ocasião, o rei Xerxes decidiu promover um concurso para escolher para si uma rainha. Foram convocadas todas as mulheres solteiras de seu reino. Seus conselheiros escolheram as mais belas e as levaram para a cidade de Suzã para passarem um tempo em uma das casas do rei para receberem tratamentos de beleza. E ao final do concurso, o rei escolheria aquela que gostou mais para ser sua rainha. Nessa época, vivia em Suzã um judeu chamado Mardoqueu, descendente de Benjamim. E ele tinha uma prima chamada Radassa, que ele criou como filha, pois seus pais tinham morrido. Radassa também era chamada de Ester, e ela era muito bonita.
Quando o decreto do rei sobre o concurso de rainha havia sido promulgado, Esther foi escolhida para participar e ser levada junto com outras moças para receber tratamentos de beleza em uma das casas do rei. Mas antes de partir, Esther recebeu um conselho de seu primo Mardoqueu. Ele disse: Esther, não conte a ninguém no palácio sobre sua origem. É melhor que ninguém saiba que você faz parte do povo hebreu. Já na casa designada para o concurso, Esther se destacou entre as moças por sua excepcional beleza e foi escolhida com mais 6 moças para um lugar melhor na casa. E assim como Mardoqueu a havia instruído, ela não falou para ninguém sobre sua origem familiar. E todos os dias, Mardoqueu andava nos arredores do palácio para saber se Esther estava bem. Foram 12 meses de tratamento de beleza. E depois chegou a hora de se apresentar ao rei. Após a apresentação, as moças eram levadas a uma outra casa do palácio e não poderiam mais ir à presença do rei, a menos que fossem convidadas formalmente por ele. E chegou a vez de Esther. Quando ela chegou à presença do rei, ele gostou mais dela do que de qualquer outra moça que havia sido apresentada. E o inesperado aconteceu. Esther foi coroada rainha. O rei estava muito feliz com sua rainha. Por isso, ofereceu um grande banquete aos seus nobres e oficiais e decretou um feriado em todas as províncias do seu reino. Ele também distribuiu presentes, porque era um rei muito generoso. Depois da festa, o rei voltou às suas atividades reais e chegou o dia de promover Amã, um de seus oficiais, a uma posição mais elevada no reino. Quando aconteceu a cerimônia, o rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusou a se curvar. Quando um dos oficiais do rei o questionou, ele disse que era judeu e se curvava somente diante de Deus. E isso deixou Amã muito irritado. Ele começou a conspirar contra Mardoqueu. Amã sabia da origem de Mardoqueu e pensou que não seria suficiente se livrar apenas dele. Teria que exterminar todo o seu povo. Ei, peraí! O povo de Mardoqueu era o povo de Esther. E agora? Vamos ver o que aconteceu. Então, Amã foi falar com Xerxes, dizendo: Rei Xerxes, existe um povo chamado judeu que habita em nossas províncias e que tem uns costumes muito diferentes dos nossos e, por isso, não obedecem aos decretos do rei. Entendo que o rei não deve tolerar sua desobediência, então a melhor coisa a se fazer é exterminar todo esse povo do seu reino. Como o rei gostava muito de Amã e confiava nele, deu a ele autoridade para decidir o que fazer com o povo judeu que habitava em seu reino, entregando a ele seu anel real, que era usado para assinar qualquer documento em seu nome. De posse do anel, Amã emitiu correspondências com a assinatura do rei para todas as províncias com a ordem de aniquilar completamente todos os judeus. Quando Mardoqueu ficou sabendo do novo decreto, ficou extremamente angustiado e chorou muito. Assim, também ficaram todos os judeus de todas as províncias daquele reino. Ouvia-se entre eles um grande lamento e choro. Quando Esther ficou sabendo que Mardoqueu e todo o seu povo estavam em grande aflição, ficou muito preocupada e pediu a um de seus servos que descobrisse o que estava acontecendo. Quando ele foi falar com Mardoqueu, ele o entregou uma cópia do decreto do rei para que ele o levasse até Esther, para que ela pedisse ao rei que desistisse dele e cancelasse a tal ordem. Quando Esther leu o decreto e ouviu o pedido de seu primo, falou a seu servo para entregar a ele a seguinte mensagem: Mardoqueu, existe uma lei aqui no palácio que diz que, se alguém chegar à presença do rei sem ser convidado, será morto, a não ser que o rei levante o seu cetro e poupe sua vida. E já tem 30 dias que o rei não me chama. Quando Mardoqueu recebeu a mensagem de Esther, enviou sua resposta a ela, dizendo: Esther, você também faz parte do povo que o rei quer aniquilar. Deus vai nos ajudar de alguma forma.
Se não for através de você, será de alguma outra maneira, mas o nosso socorro com certeza virá. Mas pense bem, será que não foi para esse propósito que Deus te colocou nessa posição de rainha? E Ester respondeu com a seguinte mensagem a Mardoqueu: reúna todos os judeus que estão em Susã e jejuem por mim. Durante 3 dias e 3 noites não comam nem bebam nada. Eu e minhas servas também jejuaremos. E então, mesmo sendo contra a lei, irei à presença do rei. Se eu tiver que morrer, morrerei. E Mardoqueu fez conforme Ester pediu. 3 dias depois, Ester colocou sua roupa de rainha e foi até a sala do trono, onde o rei estava, e colocou-se à frente da porta. Que coragem! Ester arriscou sua própria vida para tentar salvar o seu povo da aniquilação. Quanta fé! Será que o rei irá levantar o seu cetro para poupar sua vida? Vamos ver o que aconteceu. Ester corajosamente entrou à presença do rei para um pedido urgente e muito especial. O rei olhou para a porta de sua sala do trono e a viu. Quando percebeu que era Ester, levantou seu cetro. Ai, que alívio! A vida de Ester foi poupada, mas ainda não tinha acabado. Ela ainda tinha um pedido desafiador para fazer ao rei. Então ela disse a ele: vou oferecer ao rei e a Amã um banquete. Gostaria que viessem desfrutar dele comigo. E imediatamente o rei mandou chamar Amã e perguntou a Ester: qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser. Mesmo que seja a metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester respondeu: venha o rei e Amã amanhã ao meu banquete e te falarei o meu desejo. Amã ficou muito animado por ter sido convidado pela rainha para um banquete, mas quando estava a caminho de sua casa, passou por alguns servos e Mardoqueu foi o único que não se curvou diante dele, e isso deixou ele muito irritado. Ele pensou: não vejo a hora de aniquilar logo esse povo judeu, e preparou uma forca especialmente para Mardoqueu porque queria se vingar dele. Quanta maldade havia no coração de Amã! Ele estava mesmo muito longe de Deus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir e, por isso, pediu a um de seus servos que lesse para ele o livro das crônicas, onde era registrado tudo o que acontecia em seu reinado. E o rei ouviu que, em certa ocasião, Mardoqueu havia denunciado 2 oficiais que tramavam matar o rei. Então Xerxes perguntou ao servo que lia para ele: você sabe dizer qual foi a honra dada a esse Mardoqueu por ter salvado minha vida? E ele respondeu: não foi dada nenhuma honra a ele, meu senhor. Então o rei mandou perguntar quem estava no pátio, e o informaram que era Amã. E o rei mandou chamá-lo e perguntou a ele: Amã, o que você acha que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa de quem ele gosta muito? Pensando que o rei queria honrar a ele, Amã caprichou, dizendo: eu acho que ele deveria receber o manto do próprio rei, montar em seu cavalo real e levar um brasão do rei na cabeça. E os príncipes e homens mais nobres deveriam desfilar com ele pela cidade, dizendo que ele é digno de honra diante do rei. E o rei disse a ele: ótima sugestão, Amã, faça isso tudo para mim. Pegue o meu manto, o meu cavalo e convoque os príncipes e nobres do meu reino, pois irei honrar a Mardoqueu. O quê? Amã deve ter ficado desconcertado. Imagine só, toda a honra que ele desejou para si, ele mesmo teria que dar ao homem a quem mais desprezava. Que reviravolta surpreendente! E chegou a hora do banquete de Ester, e Amã foi levado pelos oficiais do rei para participar. Quando já estavam à mesa, o rei perguntou a Ester novamente: qual é o seu desejo? Vou fazer o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino, darei a você. Pode pedir qualquer coisa. E Ester fez seu pedido.
Peço ao rei que poupe minha vida e a de meu povo. Fomos condenados à morte. Se tivéssemos sido condenados a ser escravos, eu não estaria incomodando o rei com o meu pedido. Eu teria ficado em silêncio. Mas uma aflição como essa eu tive que trazer ao rei. Então Xerxes perguntou a Ester: mas quem se atreveu a uma maldade como essa? E Ester respondeu: o perverso inimigo é Amã. O rei ficou furioso e Amã, apavorado, clamava a Ester que poupasse sua vida. Foi quando um dos empregados do rei disse que Amã havia preparado uma forca para Mardoqueu em sua própria casa. Então o rei deu ordem para executá-lo nela. E assim Amã foi morto na forca que havia preparado para Mardoqueu. E assim o rei se acalmou e deu a Ester todos os bens de Amã, e depois de saber que Mardoqueu era parente dela, deu a ele o seu anel-selo e colocou ele em uma alta posição em seu reino. Depois disso, o rei cancelou todas as cartas que Amã havia enviado às províncias e que decretavam a aniquilação dos judeus, e ainda deu a eles o direito de se reunirem para adorar ao Senhor. E assim, Mardoqueu estabeleceu a festa de Purim, para que eles celebrassem uma vez ao ano o grande livramento que Deus os deu. Que história, hein? É impressionante como Deus tem sempre o controle de tudo em suas mãos. Ele é Deus soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém! Você conhece a história da nora que honrou sua sogra até o fim? Então vem comigo, vamos abrir o grande livro. Essa é Noemi. Ela era casada com Elimeleque e eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram hebreus de Belém de Judá, mas partiram de lá e foram morar em Moabe, um país estrangeiro. E aconteceu que Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Depois de um tempo, os filhos de Noemi, já adultos, conheceram moças de quem gostaram e se casaram com elas. Quilion se casou com Orfa e Malom se casou com Rute, 2 lindas moças moabitas. E depois de 10 anos morando em Moabe, Quilion e Malom também morreram, deixando Orfa e Rute viúvas. Poxa, que tristeza! Agora ficaram as 3 viúvas. Você tem ideia de como era a vida de uma viúva naqueles tempos? Naquela época, as mulheres trabalhavam apenas em casa. Elas não tinham profissão. Por isso, seu sustento vinha de seu pai, até que elas se casassem. E depois que se casavam, o seu sustento era provido pelo seu marido. Quando uma mulher ficava viúva, ela dependia totalmente da ajuda das pessoas. E agora? O que será de Noemi, Orfa e Rute? Vamos ver o que aconteceu. Noemi, então, toma uma decisão e diz o seguinte para suas noras: estou viúva, assim como vocês. Vou voltar para minha terra natal, Belém de Judá, para procurar sustento entre meus parentes. Melhor vocês fazerem o mesmo. Voltem para a casa de seus pais, para que não corram o risco de passar fome comigo. Assim, vocês podem se casar de novo. Mas elas começaram a chorar, dizendo que queriam ir com ela. E Noemi respondeu, dizendo: vocês devem voltar para seus parentes. Vocês acham possível que eu me case de novo e tenha outros 2 filhos para que vocês se casem com eles? Imagine como isso demoraria! E elas choraram ainda mais. Mas não vendo outra saída, Orfa despediu-se de Noemi e voltou para a casa de seus pais. Mas Rute permaneceu com sua sogra. Então, Noemi pacientemente aconselhou-a novamente, dizendo: Rute, faça como Orfa, volte para a casa de seus pais. Mas Rute já havia decidido em seu coração que ficaria com Noemi. Então respondeu a ela assim: não insista em me mandar embora. Onde você for, eu irei. Onde você ficar, ficarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, morrerei,
e serei sepultada junto com você, e que Deus me castigue severamente se alguma coisa que não for a morte me separar de você. Uau! Quanta fidelidade Ruth demonstrou para sua sogra! Ela estava mesmo decidida a acompanhá-la em tudo. Chegando em Belém, era a época da colheita da cevada e as mulheres do povoado ficaram alvoroçadas por causa de Noemi e Ruth. E Noemi disse a elas: "Não me chamem de Noemi. A partir de hoje, me chamem de Mara, que significa amarga, porque muitas coisas ruins têm acontecido comigo ultimamente." Então, depois de se acomodarem, Ruth disse a Noemi: "Vou procurar uma lavoura para ver se consigo colher algumas espigas para nós." E Noemi consentiu e a abençoou. Chegando a um campo, começou a seguir um dos ceifeiros e recolher as espigas que ele deixava cair no chão. Nesse momento, chegou o dono da plantação, um homem rico chamado Boaz, que ao cumprimentar os ceifeiros, viu Ruth e perguntou a eles quem era aquela moça bonita. E os ceifeiros responderam: "Essa moça é moabita. Ela veio para cá acompanhando sua sogra. Elas são viúvas e ela pediu para recolher as espigas que caírem no chão e nós a deixamos. Ela está trabalhando desde cedo e não parou até agora." Então Boaz foi falar com ela: "Pode ficar com minhas servas aqui. Não vá para outra lavoura, porque pode ser perigoso para você. Aqui tem água e comida para você, e pode colher o quanto precisar." Ruth ficou muito feliz e agradeceu a Boaz, dizendo: "Quanta bondade, meu senhor! Por que eu, uma estrangeira desconhecida, mereceria sua ajuda?" E ele disse: "Meus servos me contaram o que você tem feito por sua sogra e como você tem sido fiel a ela, deixando o seu povo e a sua terra natal para acompanhá-la em uma terra totalmente desconhecida. Que Deus te retribua da mesma medida em que você tem buscado nele o seu refúgio." Ruth ficou muito feliz com tudo o que estava acontecendo e, para sua surpresa, na hora do almoço ela também recebeu uma refeição completa, comendo até ficar satisfeita. Quando ela levantou para voltar ao trabalho, Boaz deu ordens aos seus servos para que deixassem cair de propósito várias espigas para que Ruth pudesse recolher e levar para sua sogra. E assim foi. Ao final do dia, Ruth juntou todas as espigas que havia recolhido e era uma verdadeira fartura. E feliz da vida, ela voltou para casa com uma novidade incrível para contar para Noemi. Quando Noemi viu quanta comida Ruth estava trazendo, ficou maravilhada, dizendo: "Onde você conseguiu colher tantas espigas? Quanta fartura, louvado seja Deus!" E ela disse: "Trabalhei na lavoura de um homem chamado Boaz." E Noemi disse a ela: "Você não vai acreditar. Boaz é nosso parente, é da família do meu falecido marido." E Ruth respondeu: "Pois então, ele me acolheu em sua lavoura, me permitiu colher as espigas que caíram no chão e ainda me serviu uma refeição farta." E Noemi explicou a Ruth sobre sua cultura hebraica. "Ruth, aqui na minha terra funciona assim. Quando uma mulher fica viúva, o parente mais próximo de seu marido passa a cuidar dela e se torna seu resgatador. Boaz será seu resgatador. Fique em sua lavoura, pois ele cuidará de você." E assim, Ruth ficou trabalhando na lavoura de Boaz até o final da colheita, e assim ela trazia sustento para ela e sua sogra. Com o passar do tempo, Boaz, observando a fidelidade de Ruth e que era uma mulher virtuosa, resolveu pedir ela em casamento. E foi uma felicidade total. E não acabou por aqui. Depois que se casaram, Ruth e Boaz tiveram um filho chamado Obed. Você sabe quem foi Obed? Ele foi avô de Davi, o rei de Israel. Sim, isso mesmo. Ruth era bisavó de Davi e por isso também entrou para a genealogia de Jesus. Uau, que história sensacional! Um resgate providenciado pelo próprio Deus de uma forma totalmente inesperada. A fidelidade de Ruth foi honrada e ela se tornou uma figura muito relevante na história do cristianismo. Louvado seja Deus! Ele transforma a tristeza em alegria, ele transforma choro em riso.
Ele provê o sustento ao necessitado. Aleluia! Curtiu? Então capricha no like e se inscreve no canal. Nosso Instagram tá cheio de novidades. Segue a gente lá. Até a próxima. Tchau!